Ora, a pertinência do tema, porque é que num evento dedicado à dor do idoso devemos trazer, no fundo, estas evidências. Há um estudo recentemente publicado, eu não gosto de falar sem ver, há um estudo recentemente publicado que, feito com 1.300 médicos de família, dos quais 100 portugueses, e perguntou-se a 1.300 médicos de família quais eram os maiores desafios na sua prática clínica. E vejam, o maior desafio que foi identificado foi tratar pessoas com cancro, doenças mentais e dor crónica não oncológica. O menor desafio é tratar doenças cardíacas, diabetes e doenças respiratórias. Porquê? Porque estas doenças há mais guidelines, mais normas de orientação clínica e as pessoas sentem-se mais à vontade. Portanto, foi assumido que a dor crónica não oncológica é um grande desafio para um médico de família. Mas a pergunta dizia, sinceramente, doutor, é um bom desafio, mas será que realmente é a sua prioridade? E vejam o que foi dito, que a minha maior prioridade são as doenças cardíacas, é a diabetes e é o cancro. As menores prioridades são as doenças mentais, as doenças respiratórias e a última das minhas prioridades é a dor crónica não oncológica. Por isso anda Portugal inteiro, claro, como não é prioritário, o sofrimento faz parte da vida, as pessoas, claro, que a dor crónica não é tratada, há que tratar tudo o resto. Ora, perguntas são conjuntas, então diga-me, porquê é que está pouco satisfeito com o tratamento que tem lá em casa para a sua dor? E vejam que isto é uma pergunta feita a doentes. 1/3 dos doentes diz, bem, eu não estou satisfeito porque os tratamentos que tenho lá em casa não me aliviam as dores. Ora, e todos nós nos identificamos com isto, claro, que se tivermos uma dor intensa e a única coisa que temos em casa é a paracetamol, não estou à espera que uma pessoa fique sem dor. Há vários estudos sobre o que é que acontece a idosos institucionalizados, em lares, residências assistidas, etc. E vemos que idosos com dor não controlada, nos Estados Unidos da América, em lares, existem quase 20 e tal %, entre 20% a 30%, mas também na Islândia, no Japão, na Itália, na Dinamarca. Claro que vemos que, se calhar aqui Itália está perto daquilo que se passa em Portugal, teremos uma média de 20 idosos num lar que a dor não está tratada. Em cada 10 são 2, em cada 20 são 4. Portanto, vejam a quantidade de idosos que está lá com dor e geme, e nós dizemos, está a gemer é porque tem Alzheimer, precisa de fazer um neurolético. Se calhar precisa de lhe tirar a dor. Mas, mais uma vez, volto que a dor intensa não se trata com paracetamol. Ora, um estudo na minha área médica sobre um dos maiores estudos e mais citados na literatura, que sai numa revista de impacto chamada JAMA, no JAMA foram seguidos quase 14.000 doentes que acabaram de ter alta de um hospital de agudos e pessoas com mais de 65 anos, para um equipamento social. Passado 3 meses de alta, foram verificar como é que as pessoas estavam a ser tratadas para a dor. E verificou-se que, se tivessem mais de 85 anos, tinham uma grande probabilidade de não estar medicados, de não fazer absolutamente nada. Se tivessem mais de 85 anos, a grande probabilidade é que só fizessem paracetamol. Obviamente que se tivessem mais de 85 anos, opioides nem pensar, como sabem, são perigosíssimos. Ou então, se tivessem muita idade, mais de 85, tinham uma parafernália de misturas, que tinham mais toxicidade do que outra coisa, mas nós gostamos muito de fazer misturas. Ora, o impacto da dor num idoso é enorme, porque o idoso recebe o estímulo nociceptivo, o estímulo da dor, depois vai encontrar um corpo com imensas doenças, com estratégias adaptativas menor, porque ser idoso é uma homeostenose. Um idoso tem menos tendência a voltar à norma, demora muito mais tempo a alcançar o equilíbrio. Há várias crenças no idoso sobre a dor, algumas funções cognitivas estão perdidas, então o impacto funcional e afetivo da presença da dor é enorme. Tudo isto vai criar o quê? Sofrimento, stress, grande utilização dos serviços de saúde e grandes custos de saúde. Porque se eu puder tratar uma dor já com um fármaco eficaz, eu não ando a entreter e não ando a pedir exames. Claro que se eu prescrever fármacos ridículos para uma dor intensa, a dor vai continuar. E o que é que o idoso quer? Se o doutor peça-me um exame, porque eu estou na mesma. Se calhar não estou bem, peça-me um exame. E lá vamos de exame em exame, como a abelha maia, e claro, isto faz enormes custos de saúde, porque um idoso com dor não precisa de exames, precisa de ficar sem dor, é o que ele precisa.
Ora, a presença de dor leva à grande disfunção e à doença, porque o indivíduo com dor vai ter atrofia muscular, vai ter perda de massa óssea, vai ter tendência para ficar mais acamado e vai ter o quê? Destruição do músculo, tromboses venosas profundas, vai ficar cada vez mais dependente, os custos da dor são imensos. Ora, mas uma questão se põe, será que se eu tiver um muito idoso com dor e se eu medicar, estou a contribuir para o empurrar do precipício? Que medo é este que nós temos de tratar a dor num indivíduo com 90 anos, dizendo-lhe que tem 90 anos, a dor é da idade, não há nada a fazer. Ora, nós sabemos que aos 90 anos ninguém tem dor, porque o ato da senescência, o ato de envelhecer é sabido que é um ato indolor. Uma célula velha não tem dor nenhuma. Agora, se eu tenho 90 anos e se eu cavei durante 70 anos, sem médico no trabalho, sem pausa, sem ergonomia, sem nada, das 5 da manhã às 8 da noite, eu desgastei, corrompi, estiquei. Tenho dor, mas não é por ter 90 anos, é porque expus o meu corpo durante 70. Então, aquilo que eu tenho no meu corpo não é da minha idade, é daquilo que eu fiz com ele. Aos 90 anos é possível um ser humano ficar sem dor. Mas, como eu disse há bocado, na filosofia do cuidar e na ética do cuidado, eu tenho que amar o outro. Na ética de Levinas, é no outro que eu cresço, é no rosto do outro que eu me ergo. Para isso eu tenho que amar um bocadinho o outro. Ora, sabemos que a prevalência de dor em Portugal é de 37%. É isto, e estou a falar de dor crónica, não estou a falar de dor aguda. Há 37% de portugueses com dor crónica, sendo que 60% daqueles que têm mais de 65 anos têm dor crónica, ou seja, uma dor que existe há mais de 3 meses. É a segunda doença mais prevalente em Portugal, a dor crónica. Aparece logo a seguir à hipertensão arterial. Há mais doentes com dor do que há diabéticos. Mas eu deteto diabetes e digo ao doente, tem que tratar. Deteto hipertensão, tem que tratar. Deteto dor e vamos andando. Nossa Senhora da Piedade. Ora, o impacto económico, como sabem, é brutal. Gastamos, não a tratar a dor, mas a entreter, os estudos dizem, 7 submarinos por ano. Daqueles polémicos, é o que consumimos no mundo da dor crónica. 7 submarinos que vos saem dos bolsos. E não é tirar a dor, é entreter com Benurons, mais ibuprofenos, mais diclofenac, mais pomadinhas, mais não sei o quê. Agora vai fazer termos, agora vai ali. E o doente lá anda com a sua dor. Ora, gastamos mais na dor do que a recuperar obesos com bandas gástricas, a recuperar alcoólicos e fumadores e a tratar diabéticos. Estamos a falar de 3% do PIB, estamos a falar do dinheiro dos vossos bolsos e não é a tratar a dor, mais uma vez digo, é entretê-la. Quando falamos dos custos indiretos, não é? De pessoas que não vão trabalhar ou que até são voluntários porque estão reformados e que não conseguem fazer voluntariado porque não conseguem deambular, estamos a falar de 740 milhões de euros que são gastos anualmente por falta de produtividade ou por pessoas que podiam estar a trabalhar, mas que o médico acha que o melhor é estarem de baixa 15 dias a aprender imenso com Manuel Luís Goja. Ora, prevalência da dor geriátrica imensa. Vejam os estudos publicados com vários tipos de Ns, ou seja, 7.000, mas em termos de dimensão da amostra, mas quase todos os estudos dizem que a prevalência é aquela que o Portugal tinha tido, 60 e tal por cento. Os estudos variam entre os 60 e tal e os 70 e tal, é esta a prevalência da dor no idoso. O primeiro estudo a tratar este assunto em Portugal é o estudo da amostra ECOS da Direção-Geral de Saúde e na altura verificou-se que, isto é um estudo que foi publicado em 2002, 77% da amostra com dor tinha mais de 65 anos. E, de facto, com idade avançada, a dor é maior, não pela idade, mas porque eu expus o meu corpo a dano. Também há este mito, não é? Que onde é que está a localização da dor? Os estudos dizem que quando um português vai ao médico, a principal causa de dor é a lombalgia, a dor nas costas, é a ciatalgia, a lombalgia. É isto que leva um português ao médico. Mas há este mito. Há bocado falávamos de dor moderada a insuportável. Como vos disseram aqui de manhã, quando eu digo dor insuportável, alguns de vós pensam que eu estou a falar do cancrozinho. O cancro é responsável por 3% das dores em Portugal. A dor moderada a intensa em Portugal não vem do cancro. Vem da artrose, da artrite, das hérnias discais e da osteoporose. O drama de um português não é o cancro, é a artrose. Mas depois há aqui um estigma.
Um doente tem cancro, vai ao médico e diz: doutor, o meu cancro dói-me e se calhar eu começo um opioide. Este vai: doutor, a artrose dói-me, começo Benuron. Ora, onde é que está o critério? Onde é que está o rigor científico? Então, um cancro eu trato a dor porque coitadinho e uma artrose não trato porque não é coitadinho, não consigo perceber o racional e fico preocupado. Sabemos que quanto mais tempo uma pessoa vive, mais pode estar exposto ao cancro e à dor oncológica, obviamente. Sabemos que quase todos os cancros que existem, a maior incidência nas pessoas com idade, aqui, como veem a vermelho, tem as pessoas com mais de 65 anos, são as que têm mais probabilidade de vir a desenvolver cancro, exceto no cancro da mama, que ainda é muito mais frequente em jovens, e claro, como o idoso está tão vulnerável, morre mais do que o jovem, claro, porque tem várias doenças dentro do corpo, sendo que a dor contribui para a mortalidade precoce. Antes de tratarmos um doente idoso, devemos saber o que é um idoso. Em primeiro lugar, devemos conhecer muito bem os 5 I's do idoso. Um idoso com dor tem mais probabilidade para estar imobilizado, para ter uma marcha instável, claro, que um idoso com dor vai ter uma marcha instável e tem grande risco de quedas, vai tentar misturar mais fármacos para a dor e vai estar mais exposto à iatrogenia, ou seja, efeitos adversos da medicação. Também com a existência de toda esta comorbilidade e da propriedade está mais exposto à insuficiência cognitiva e a alguma incontinência. Portanto, estes são, na gerontologia, os grandes dramas da idade avançada. Mas o que é que eu tenho que saber antes de medicar um idoso? Tenho que saber que uma pessoa com idade, ou seja, que existe há mais de 65 anos, tem um fígado que não é que esteja doente, está a funcionar menos, porque a senescência é mesmo isto, é uma redução do volume do corpo. O fígado está mais lentificado, por assim falar, assim como o rim. As proteínas, porquê as proteínas? Porque eu, para transportar os fármacos no sangue, preciso de proteínas e elas são menores. E também, em termos gástricos, há um atraso do esvaziamento e a mesma absorção de fármacos no intestino fica lentificada. Então eu tenho que saber isto antes de prescrever, porque tratar e prescrever um fármaco a uma pessoa de mais de 65 anos não é a mesma coisa de prescrever um jovem com mais de 18 anos. Os fármacos até podem ser os mesmos, as doses é que não. Outra questão muito importante é que um idoso é sempre considerado um desidratado crónico. Infelizmente, com a idade, o corpo lembra-se de não pedir água. E se nós estivermos a insistir com alguns dos nossos utentes, eles não pedem água, porque o cérebro deles não pede água nenhuma. O idoso tem uma falta de água no corpo e é considerado um desidratado crónico, e também sabemos que a massa magra é substituída por massa gorda. Então temos que saber que um idoso é sempre um gordo, ainda que esteja caquético, porque a massa magra que tem ficou transformada em massa gorda. Então isto é importante para medicar o doente. Porque eu tenho que ter muito cuidado com os fármacos lipofílicos. Tenho que preferir fármacos hidrofílicos. Provavelmente isto não diz muito a alguns de vocês, mas dirá provavelmente a outros. E tenho que ter cuidado. Eu não posso aumentar a polifarmácia, porque a partir do idoso já faz comprimidos para a tensão, para a diabetes, para as tonturas, para o que seja. Não lhe vou juntar mais 3 ou 4 ou 5 para a dor. Não, isto é o descalabro da iatrogenia. Tenho que ser muito específico do que é que vou prescrever e em que dose. Ora, falámos já de manhã da avaliação da dor, mas os vários jornais, como o Jornal de Notícias, dizem que cada vez mais comunicamos menos com os doentes. Porque aquilo que nós fazemos é informar. Informar é diferente de comunicar. Comunicar é um ato bionívoco, em que eu dou a informação e tento perceber se ela ficou e em que quantidade. A maioria de nós informa. Tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, mas depois não temos retorno a ver se a pessoa compreendeu. E muitas vezes não compreende. A grande dificuldade da dor é que, ao contrário da tensão arterial, quando um doente me diz: doutor, eu acho que a minha tensão está alta, eu meço a tensão e digo: não está nada. Na diabetes, o doente diz: mas doutor, a minha diabetes deve estar muito mal, se calhar estou fraquinho. E eu pico-lhe o dedo e digo: não está nada. Na dor eu não tenho máquinas para avaliar a dor. Eu tenho que acreditar na dor que o outro me diz, não é? Tenho que acreditar no outro, que já por si é difícil, porque nós, no descrédito da sociedade atual, na ausência de valores, temos uma grande tendência para não acreditar no outro. Os estudos dizem isto mesmo. Quando um doente diz que tem 5 de dor, o enfermeiro duvida, tira-lhe 1.4. Ou seja, o doente diz que tem 5, mas para o enfermeiro tem 3 e tal. O médico ainda duvida mais. Tira-lhe 3,3.
Claro, o doente tem 5 de dor, que é uma dor moderada. Se eu lhe tiro 3,3 pontos, é uma dor ligeira. Portanto, o resultado disto tudo, e como veem, eu sou polémico, para nós os doentes são todos manhosos. Eles são manhosos, eles vêm enganar-me. Eles não têm nada daquilo. Não, não têm. E então eu já desconto. Ele diz-me que tem uma dor e eu digo, queres-me enganar, não tens nada, não é? Não é nesta forma que nós fazemos saúde. A saúde é um crédito que eu dou ao outro. Porque na bondade do outro eu cresço e eu acredito no outro, claro. Ora, o que é que dizem as recomendações internacionais? Dizem o seguinte: o doente vai ao médico ou vai ter com o enfermeiro ou com o fisioterapeuta. Comunica? Então pergunte-lhe que dor tem, onde é que lhe dói, quanto é que lhe dói de 0 a 10. Então, depois, faça um exame objetivo e trata a dor. Se o seu doente não comunica, porque teve uma trombose, está demente, não consegue falar, então aí tem que olhar para ele. Tem que ver como é que está posicionado na cama. A posição é de defesa, o rosto está franzido ou está relaxado? Porque qualquer parolo sabe olhar para uma pessoa num leito e ver se está contraído ou se está relaxado. Não é preciso ter feito uma licenciatura. Então porquê é que vamos aos lares e vemos pessoas em posição fetal, todos franzidos, todos em posições inumanas e duvidamos? Não, não deve ter dor, está demenciado. Porquê é que nós não fazemos ao contrário e dizemos, tem dor, vou tratar, começa um tratamento e vou ver se há modificação dos hábitos. Se modificar era de dor que se tratava. Nós não fomos treinados a pensar desta forma. Acreditamos que nunca é dor. Ora, então como é que eu trato um indivíduo com dor? Eu tenho que planificar um planeamento, não é chegar a um saco que diz analgésicos, meter a mão e é o primeiro que aparece, não. Tem que haver planeamento em saúde, implementação, revisão e ajustamento continuado. É assim que são os ciclos de qualidade de Deming. A saúde é também um ciclo de qualidade. Eu não faço as coisas por fazer, eu faço ciência. Ora, se depois de tudo o que vos disse, não é? Fiz uma história clínica, tentei perceber onde era a dor, o doente localizou uma dor, eu tenho que instituir uma terapêutica, sem dúvida. Ele já vem medicado ou não? Se não vem medicado, eu tenho que o medicar. Se ele já traz alguma medicação e vem à minha consulta, eu tenho que ver. Traz medicação, não tem dor, a analgesia está lá, então mantenha a medicação. Se já faz medicação, mas continua com dor, então eu tenho que reajustar a medicação. Se eu reajustar a medicação com o meu médico de família, com o médico do lar, e o utente continua com dor, então se calhar aí é que eu tenho que pensar em se calhar pedir ajuda. Não é um doente que está num lar a fazer paracetamol e ibuprofeno que está com dor que eu mando para uma consulta de dor. A minha empregada de limpeza, lá vem eu com a polémica, não tem licenciatura e ela sabe tratar as suas dores ligeiras. Porque a dor ligeira nós tratamos na Wells e passo a publicidade. Eu vou para a farmácia, compro diclofenac, ibuprofeno, paracetamol e trato a dor ligeira. Todos nós. Era o que fazíamos em infância e o que faziam os nossos pais e os nossos avós. Todos nós temos Benuron, brufenos em casa para as dores ligeiras. Mas eu quando tenho uma dor moderada, que é uma dor superior a 3, numa escala de 0 a 10, eu preciso da ajuda do meu médico. E eu exijo que o meu médico não passe paracetamol nem ibuprofenos, porque esses não são medicamentos para a dor moderada. Esses são o paracetamol, os brufenos, isso tudo, são para dores ligeiras. E é aqui que eu tenho que acordar as consciências. Ora, perguntamos, no tal estudo que eu vos disse, a 1.300 médicos. Senhor doutor, usa as normas de orientação clínica, respeita as guidelines? Vejam, se o doente tiver cancro, sim. Se não tiver cancro, não. Inventa um bocadinho. Porque o cancro é mais grave, é assim que nós pensamos. Nós achamos que uma dor de cancro é superior a uma dor de uma artrose. E enganamos-nos. Ora, para tratar a dor eu tenho que respeitar várias normas. O melhor tratamento para a dor é sempre um fármaco oral. Parem de injeções intramusculares nas nádegas. Não há nádega que aguente. A dor crónica não se trata com injeções. Parem de pedir aos vossos médicos injeções para a dor. Não se trata uma dor crónica com injeções. Nunca, em nenhum lugar do mundo. A medicação para a dor é sempre, de preferência, pela boca. Se eu consigo digerir fármacos, é pela boca. Com horas, porque os fármacos para a dor têm horas. Eu não vou tomar medicação quando sinto dor, aí é muito tarde. Eu tomo medicação para evitar sentir dor. Obviamente, eu não vou tomar o meu remédio para a tensão quando a tensão está alta. Eu tomo para evitar a tensão alta. Porquê é que na dor só tomamos os medicamentos para a dor quando a dor aparece? Errado, não é? Tenho que conhecer o meu doente. Tenho que escrever tudo para o cuidador saber. E depois só trato os meus doentes com fármacos
de acordo com a intensidade da dor e nunca com a gravidade da doença. Porque não é a gravidade da doença que me leva a prescrever um fármaco ou outro. É a intensidade da dor que o outro me diz que tem. Ora, porque eu consigo controlar a maioria das dores, como veem, com medicação oral ou transdérmica. Em alguns casos vou precisar de técnicas invasivas, mas em poucos casos. Vou precisar, em alguns casos, de quimioterapia se tiver cancro, de radioterapia, preciso de fármacos adjuvantes, preciso de reabilitação e preciso de apoio psicossocial. É mandatório para todos. Não consigo tratar a dor sem envolver todos estes recursos. Ora, e para tratar a dor nós não usamos escadas. Eu uso escadas analgésicas para tratar os meus inimigos. Para tratar os meus amigos eu uso elevadores analgésicos. Porque o meu doente que tem dor usa o elevador para ficar sem dor o mais depressa possível. Eu não ando a dizer ao meu doente, a prometer-lhe o Bom Jesus de Braga. O Bom Jesus de Braga tem 1001 degraus. Há este mito em Portugal, que há uma escada analgésica, e eu tenho um doente com uma dor insuportável e começo pelo primeiro degrau. E depois vou para o segundo. E depois vou para o terceiro. O Bom Jesus de Braga tem 1001 degraus. Não comecem os opioides no degrau 900. É demasiado tarde. Há uma conferência recente que eu fiz que lhe chamei a promessa do Bom Jesus de Braga. Porque nós prometemos a todos que vamos tratar a dor. Alguns há de ser no outro mundo, porque o esforço neste mundo tem sido pequeno, mas a doutora Margarida não me deixa dizer estas coisas. Um estudo recentemente publicado diz que há portugueses que andam há 60 a 70 anos a queixar-se ao seu médico de família que têm dores e nada mudou. Mas em média diz este estudo que um português tem que andar a choramingar entre 10 a 20 anos para alguém lhe fazer um tratamento consentâneo à sua dor. Tem que andar de médico em médico, de termo em termo, de massagem em massagem, até que alguém acredite nele. 10 a 20 anos de sofrimento. Deixavam o vosso filho ter este tormento? Deixavam o vosso cônjuge? O vosso pai, a vossa mãe? Então porquê é que nós deixamos os parolos, porque dizemos que são doentinhos, coitadinhos, porquê é que os deixamos a sofrer 10 a 20 anos se os nossos não deixamos? Porque nós discriminamos doentes aos nossos e aos outros. É assim que eu não aceito que as coisas sejam. Depois, para tratar a dor, eu tenho que perceber o que é dor. Eu posso não ter dor nenhuma e isso não me tranquiliza. Porque, reparem, eu tenho uma lesão numa ferida, tenho um pé diabético, tenho uma hérnia, tenho uma artrose, tenho uma osteoporose. Todos os dias, a periferia... Porque uma coisa que tenho que saber de cor é que a dor não é um produto da periferia. A dor é sempre um produto do cérebro. Quando eu tenho dor é o meu cérebro a queixar-se, não é a periferia. Porque a periferia envia informação para a espinhal medula e depois para o cérebro. Mas é o cérebro que vai dizer que a dor que eu tenho à periferia se é importante ou não. Alguns de nós podem andar a vida toda sem dor, porquê? Porque o nosso corpo é uma máquina perfeita. Mesmo que tenhamos dor, o meu cérebro não me deixa sentir essa dor, porquê? Porque nós temos no hipotálamo, no núcleo RAF, na substância cinzenta periaqueduto, temos a chamada via inibitória da dor. Se o meu corpo sente que há muita informação dolorosa a chegar ao cérebro, envia uma informação descendente que tenta cortar o sinal. E eu não sinto dor nenhuma. E alguns de nós andam pela vida sem sentir dor nenhuma. Mas quando eu começo a sentir dor, significa que o meu cérebro fracassou. Já não tem mais condição para tolerar a dor e eu preciso de ajuda externa. Não da troika, do meu médico de família. Ora, esta é a zona que eu chamo sempre faixa de Gaza. A zona de conflito da dor está ali no corno posterior da espinhal medula. Isto não vos diz nada, mas é nesta zona da espinha onde chegam substâncias que vão aumentar a minha dor ou para onde o cérebro lança substâncias para eu não sentir dor nenhuma. E são estas as substâncias que são lançadas para esta zona de conflito. Se forem lançadas substâncias deste tipo, elas são excitatórias e eu vou sentir mais dor. Se forem lançadas substâncias deste tipo, eu não tenho dor nenhuma. E se forem lançados para a fenda sináptica canabinoides, derivados da cannabis, que eu tenho dentro do meu corpo sem precisar de ajuda externa, porque todos nós temos derivados da cannabis a circular diariamente no corpo, eles são inibitórios da dor. Então, o que é que fazem os derivados da cannabis no corpo? Ora, os vários derivados da cannabis ligam-se a determinados receptores que eu tenho no meu corpo e quando se ligam lá conseguem anular a impressão dolorosa que eu tenho. Ora,
Sabemos desde há tempos que os derivados da cannabis, os mais conhecidos, a folha da cannabis seca e triturada, e pode ser consumida e foi consumida ao longo da história da medicina de várias formas, quer inalada, quer vaporizada, por exemplo na América, para hoje em dia se dar cannabis aos doentes. Já não se usa o sistema improvisado de fumo, usam-se vaporizadores vendidos em lojas de material ortopédico, por exemplo, em que há uma substância que é vaporizada para dentro do corpo. Já vamos falar sobre isto. Uma das formas de cannabis é uma resina que conhecem muito bem, chamada haxixe. Ora, os derivados da maconha, da cannabis, têm uma concentração num composto químico que se chama THC, que ele sim vai tirar a dor e que tem uma concentração normalmente à volta de 4%. No haxixe a concentração é de 14%, por isso o haxixe pode ser mais deletéria, com mais efeitos adversos. No fundo o haxixe é a resina que eu colhi e prensei, ou posso também fazer óleos à base de cannabis. Ora, é desta planta que nós estamos a falar, cannabis, que pode ser sativa ou índica, há várias espécies no mercado, e temos vários tipos de derivados da cannabis. Temos aqueles que saem das plantas, os chamados fitocannabinoides, de dois tipos, não vou entrar na complexidade do nome, é o THC e o CBD, são os chamados canabinoides que existem em ervas, mas o meu corpo tem canabinoides a circular todos os dias. Nós temos os chamados endocannabinoides, que são usados pelo meu corpo sem precisar da ajuda do meu médico, fazem parte do meu corpo, os endocannabinoides que me ajudam a tirar a dor. Mas quando eu às vezes sinto dor, significa que eles estão fracos, não existem, o meu corpo consumiu-os, porque eu tenho dor há mais de um ano, há mais de 2 anos. Há tanto consumo de recursos que é como na nossa despensa, se eu consumo muito e não reponho, eu vou ter falta deles. Então o que é que acontece? Porque é que nós vamos buscar os derivados das ervas e os sintéticos, damos aos doentes para, no fundo, reporem os níveis dos que faltam dentro do corpo, dos endocannabinoides. Ora, mas sabemos que os canabinoides tomados em excesso têm efeitos adversos. Aceleram o ritmo cardíaco, fazem as pessoas sentir-se pedradas, sentir-se altas, obviamente, e diminuem o estado alerta, diminuem a vigília. De certa forma, criam um estado de descomplexidade, de desinibição verbal e física e, portanto, temos que ter cuidado com as doses. Mas em medicina nós temos que ter sempre cuidado com as doses de todos os medicamentos. Ora, os canabinoides que temos no corpo vão ligar a ação do receptor, porque algumas pessoas pensam que eu tomo um medicamento e que ele se difunde pelo corpo todo. Não, eu tomo um medicamento que o meu corpo metaboliza e ele vai fazer efeito porque o medicamento que eu tomei anda à procura no meu corpo de um receptor. Se o medicamento encontrar um receptor e se encaixar ao receptor que está num tecido, o fármaco que eu tomei faz efeito. Se ele anda pelo meu corpo e não encontra um receptor, não se consegue ligar a um tecido e eu não tenho efeito da minha medicação. Os canabinoides têm 2 receptores no corpo. Tem um receptor que está localizado no centro da dor. Acabei de vos dizer que a dor é do cérebro. E eu tenho um receptor dos canabinoides que está dentro do cérebro. Tenho outro receptor dos canabinoides que está no sistema imunitário. Portanto, eu tenho 2 receptores dos canabinoides. Os mais usados no tratamento da dor e em medicina é o receptor de canabinoide de tipo 1. Ora, é importante esta questão dos receptores porque verifiquem uma coisa. No cérebro há vários receptores do tipo 1. Alguns deles estão em zonas do cérebro, por exemplo no córtex, que quando eu recebo lá um canabinoide eu fico confuso e posso, em altas doses de cannabis, ficar mais confuso, o meu raciocínio perde-se, porque eu tenho receptores em áreas essenciais à vida cognitiva, não é? Ora, mas tenho receptores no meu cérebro que quando um canabinoide se liga a ele, eu fico sem náuseas. E por isso nós usamos os canabinoides para tratar náuseas e vômitos. Usamos os canabinoides para aumentar o apetite. Quem consome derivados da cannabis, por exemplo, doentes oncológicos em caquexia, se lhe dermos um canabinoide, aumentam muito o apetite. Eles são estimulantes do apetite. Vejam que a localização do receptor vai dizer sobre o efeito que tenho. Se atuarem nestes receptores eu vou ficar confuso e ter alterações do movimento. Se atuarem aqui eu vou ter controlo da náusea. Se atuarem aqui eu tenho aumento do apetite. Se atuarem nesta zona, início da espinhal medula, eles conseguem controlar a dor. Ora, então como é que clinicamente usamos os derivados dos chamados canabinoides? São usados em várias áreas da medicina.
esclerose múltipla, esquizofrenia, ansiedade, doenças neurodegenerativas, epilepsia, náuseas, apetite, tiques, insónia, espasticidade, mas pediram para ir falar de dor no idoso, eles são usados num tipo de dor que é uma dor que afeta as terminações nervosas. É aquela dor sentida como ardor, formigueio, calor, comichão. Eles são úteis neste tipo de dor. Ora, em 2001 sai um primeiro artigo numa revista médica a dizer que a recomendação em 2001, portanto já há algum tempo, a conclusão era que os canabinoides não são mais eficazes do que os opioides, neste caso do que a codeína. Portanto, eram contra em 2001 o uso dos canabinoides. Diziam que têm muitos efeitos adversos, não devem ser usados na dor pós-operatória e em 2001 recomendavam que os médicos, a ciência deve fazer mais investigação antes de serem recomendados e serem utilizados medicamente. Portanto, em 2001 eram contra. Então foi acontecendo uma data de investigação e a ciência desenvolveu máquinas para retirar o extrato da cannabis sativa e deste extrato fizeram-se princípios ativos. Por exemplo, criou-se uma solução oral que faz efeito na boca, debaixo da língua, e que alivia rapidamente a dor associada ao cancro e a dor associada à esclerose múltipla, uma doença degenerativa. Este fármaco é vendido no Canadá, nos Estados Unidos da América e no Reino Unido em spray para tirar rapidamente a dor associada ao cancro e à esclerose múltipla. Temos também um composto sintético vendido em comprimidos, em cápsulas, melhor dizendo, que alivia a dor neuropática, particularmente do HIV e da esclerose múltipla. Ora, começaram os estudos a aparecer desde 2001. Apareceram muitos estudos em doentes com traumatismos vertebromedulares, os célebres casos de doentes que caem no alto mar ou numa piscina, fraturam uma zona da espinhal medular aqui em cima e ficam tetraplégicos ou paraplégicos durante o resto da vida e ficam com dores. Começaram os primeiros estudos a dizer que, há 3 grandes estudos publicados a dizer que as doses usadas poderiam ser úteis para retirar a dor e que os efeitos adversos eram mínimos. Portanto, começaram os primeiros estudos